Bom, e aí galera, tudo bem? O que eu quero com esse vídeo aqui é um pouquinho falar comparação entre uma escola e outra, mas na verdade falar um pouquinho mais de como é o sistema alemão que eu já percebi estando nessa segunda escola e também conversando com alguns outros professores, que são coisinhas diferentes que a gente tem aí no Brasil, né? Pelo menos nas escolas que eu lecionei no Brasil. Primeira coisa bastante diferente é essa questão, né, da semana preparatória, né? As escolas que eu lecionei tinham 2 ou 3 dias, aqui eles usam uma semana. Já escutei falar que tem algumas escolas aqui que usam apenas 3 dias também, mas são 3 dias bem longos, onde eles começam às 8 e vão até às 6 da tarde. E aí eles concentram tudo a pedido dos professores também, mas a grande maioria faz uma semana ou uma semana e meia, como é o caso do que eu estou fazendo agora. Muito comum. E essa semana elas são estruturadas aí muito parecidas, né, uma escola com a outra. Fala-se muito, né, do que vai acontecer, tem sempre uma palestra, motivacional ou não, alguma coisa nova que está acontecendo aí no ambiente escolar, né, trazido para os professores, enfim. E aí tem sempre um momento livre onde os professores podem preparar um pouquinho as suas aulas, tem as reuniões em grupo de cada área, as escolas são bem estruturadas, né? Tanto uma quanto a outra que eu estou lecionando tem, né, o diretor e ela se divide nos grupos matemática, línguas, português, né, no caso alemão aqui, né, o pessoal das ciências, e eles se juntam nesses grupos para poder, né, estudar um pouquinho e ver como é que eles vão fazer ao longo do ano e vão dividir, né, todo o conteúdo ao longo do ano. É preparado também, né, eu tô com a palavra em alemão aqui, o plano de aulas durante o ano, a gente tem que entregar isso também, né? Quantas semanas a gente vai levar para cada conteúdo. A gente é um pouquinho mais livre, não trabalhamos com material didático. Aliás, não existe material didático na Alemanha, né? Eu falo os materiais prontos, como as grandes marcas que a gente conhece aí no Brasil, né? Aqui usam-se livros didáticos e nos livros os professores podem ser um pouquinho mais livres. Como eu tenho bastante essa experiência com o material didático que eu trabalhei para quase todas as redes aí no Brasil e estudei também algumas. Então eu acho muito legal essa organização do calendário, de como fazer aula por aula. E isso é uma coisa que não tinha muito aqui, eu introduzi na outra escola e agora eu tô vendo que nessa escola também, né, tipo, eu tô levando isso e eles têm de certa forma uma base. Então isso, as duas são iguais. E algo que, né, eu tava me perguntando, será que nessa outra escola eu vou ter que fazer a supervisão do intervalo, a supervisão na hora do almoço? Será que nessa escola eu vou ter que pedir para os alunos arrumarem todas as carteiras no final do período e limpar a sala? Será que nessa escola eu vou ter que substituir professores? E, pois é, isso não muda, isso faz parte do sistema alemão. O que eu acho legal, por um lado, né, que a gente fica um pouquinho mais sociável com os alunos, a gente se socializa um pouquinho mais com eles. É claro que tem professor que gosta, ou tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam disso. Eu acho que é legal também poder, né, além da matemática, ter esse espaço onde eu vou estar olhando e vendo o que eles estão fazendo, diferente do conteúdo, né, da matemática. E também, né, o momento que às vezes para ali dar uma esparecida na cabeça. Sempre fui um pouquinho, né, averso a essa questão dessa proximidade professor-aluno, mas aqui eles fazem isso como uma forma também dessa proximidade, mas também de economizar com material humano dentro da escola, né? Não precisa contratar alguém para cuidar dos alunos durante o intervalo, e essa pessoa às vezes vai ficar ociosa durante o tempo que não está tendo aula, então usa-se os professores para fazer isso. E os professores já conhecem os alunos, enfim, né? N motivos. Essa é uma tradição alemã, é uma cultura deles aqui na escola e, né, eles fazem isso. A questão de arrumar a sala, arrumar as carteiras no final, fechar as janelas, né, limpar o quadro, limpar, varrer a sala se estiver muito sujo. Eu acho que isso é uma coisa importantíssima, né? E aí no Brasil a gente escuta muito, às vezes, meu filho vai fazer isso, nossa, não... E aqui, beleza, eles têm que fazer, é bom, eles aprendem na escola, eles fazem na escola e fazem em casa também. Aqui, né, o cotidiano da vida alemã, até por uma questão do trabalho braçal ser muito, mas muito caro aqui na Alemanha. As famílias, né, a gente tem uma qualidade de vida melhor, mas isso não justifica também, né, poder pagar uma faxineira às vezes. É claro que uma vez no mês, 2 vezes no mês a gente consegue fazer isso, mas uma diarista, né, eu
acredito que a grande maioria, ou pelo menos eu sei que a grande maioria aqui, ou quase todo mundo não tem, porque as leis na Alemanha também para emprego são muito rigorosas, então essa pessoa teria que ser registrada. Se ela for registrada, ela praticamente vai quase, né, ou vai mais da metade do salário que a gente tem para pagar essa pessoa. Então eu acho que isso é uma coisa muito legal na escola, né? Até por uma questão de organização, de cuidar do espaço. Isso, né, não tem diferença naquela, nessa, e os amigos também falam que, né, faz parte da cultura alemã. Eu acho bem legal isso. Mesmo tendo uma pessoa que limpa as salas depois, né, ou faz uma limpeza mais profunda, às vezes com pano molhado, ou, né, uma questão mais que precisa de uma limpeza com mais rigorosidade. Também tem uma pessoa da limpeza na escola, mas mesmo assim os alunos fazem antes para poder ficar mais fácil o trabalho dessa pessoa depois, porque pelo que eu vi lá e aqui também nessa escola, essas pessoas não trabalham full time, né? Elas não estão o tempo todo na escola, ou elas vêm num período quase no final do turno e trabalham, não sei, né, por algumas horas até que tudo esteja limpo. A questão de substituição também, né, na grade, como eu disse, aqui em Berlim, a grade horária de aula, 26 aulas na semana, isso por lei, e eu tenho 2 horas bloqueadas. Esse é um pouquinho diferente, né? Aqui eu tinha também fazer a substituição no máximo 2 horas na semana, só que eu tinha no meu quadro de horário lá, né, nada fixo, dependendo do dia eu ia substituir ou não. E na minha grade aqui tem 2 horários fixos, então eu acredito, né, vou testar isso, vamos ver como é que é, mas eu posso falar mais pra frente. Acredito que quando na sexta-feira, por exemplo, algum professor faltar, aquele horário eu vou substituir, porque na minha escala tá, né, esse horário para eu substituir, então eu sei quando é que eu vou ter substituição. Se eu não tiver, eu tenho aquele horário livre para poder, né, montar as minhas aulas, organizar as minhas coisas. Então, algumas coisinhas assim eu vejo que, né... Ah, legal, hoje eu fui na escola lá, né? Uma coisa que para mim é um pouquinho difícil, matemática, eu gosto muito dessa organização em fileiras das carteiras, né? Até como uma forma de organização da turma, poder, né? Aí eu abertamente posso falar que eu tenho um problema às vezes com disciplina, né? Por não ser tão rígido ou tão autoritário, eu gosto mais dessa tentar interação. Então tem hora que eu brinco com os alunos, converso com eles e às vezes, né, eu abro o espaço para eles conversarem. É claro que são adolescentes ou crianças e não sabem a hora de parar, então exige um pouquinho mais, né, de esforço durante o meu dia de trabalho ali para poder trazê-los de volta à concentração e ao silêncio. Então é claro que as fileiras ajudam, mas aqui também, né, nessa escola, depende do professor da sala organizar a sala para saber como a sala vai se portar, né? Se eles vão sentar em fileira, se eles vão sentar em grupos e assim por diante. Então, né, isso é uma coisa também da Alemanha, não é fixo, né? Cada escola, todas em fileiras, a escola decide muito por, né, como o professor vai fazer. Então isso é uma coisa também que dessa escola funciona do mesmo jeito da outra, só para, né, aí o sistema ele é diferente e uma outra, vamos ver o nível, eu ainda não sei, né, eu vou começar a lecionar para ver isso, mas algumas coisas são muito parecidas, né, organização de reuniões muito parecidas, né, uma vez por semana tem uma reunião onde os professores se encontram para poder conversar das coisas que estão acontecendo. Várias reuniões de pais, né? Diferente da outra escola que eu tava, né? Essa é uma escola que trabalha com um dia de reuniões de pais, então um dia é bloqueado. E aí eu fiquei me perguntando também, ops, campainha. Eu fiquei me perguntando o que acontece com as crianças, mas nesse dia elas não vêm para a escola e os pais, né, ficam abertos para poder conversar com a gente. Então, né, algumas coisinhas aí que são iguais. Diferenças eu acho que eu vou perceber mais ao longo do tempo, né? E aí eu vou trazendo para vocês aqui como tudo vai acontecendo, e também quero trazer algumas outras questões que a gente já discutiu hoje, né? Com um problema constante que tem aqui, e acredito que seja no mundo todo, que são os problemas dos vapers, cigarros e celulares. Mas enfim, né? Aí tem muito tempo para poder discutir isso e eu trago em outro vídeo, beleza? Fico por aqui e assim que der eu volto para contar mais coisa. Quem tiver ideia, obrigado, escrevam aí embaixo o que vocês querem saber, de como é o sistema na Alemanha. Se alguém tem interesse de saber, né, como faz o processo, tem ajudado um pouquinho, né? Tem muita coisa que eu já gravei vídeo e ficamos por aqui.
Galerinha chegando aqui em casa agora. Aí, ó, menininha chegando falando que tem um crocodilo. Vamos lá, depois eu volto e conto mais pra vocês. Até mais.